Olá, alunos do nono ano. Voltamos aqui com o nosso conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, um conteúdo bastante complexo que é cobrado em vários concursos por aí. Vamos voltando a pensar aqui então, lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu após a formação da Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e a morte do príncipe herdeiro Ferdinando do Império Austro-Húngaro, juntamente com sua esposa. Vamos vendo aqui na página 53. É bom saber a vida no campo de batalha. Bom, cheguei a comentar em alguns momentos que a mentalidade das pessoas que viviam esse momento histórico era ainda das guerras anteriores, como, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana. Mas, em 1914, teremos aí a introdução de armas nunca antes vista. Teremos então a inauguração de um espetáculo de violência. Vamos lendo aqui. O campo de batalha é terrível. Há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabo em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envoltas em polainas, irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre atrás da trincheira. E todo mundo usa água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cenário de Langemarck, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocaram uma horrível ressurreição. Num determinado momento, eu vi 22 cavalos mortos, ainda com os arreios. Gado e porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas no solo, inúmeras crateras nas estradas e nos campos. Temos aí então o depoimento de um dos combatentes que esteve e presenciou os horrores da Primeira Guerra Mundial. Praticamente um cenário apocalíptico, praticamente um cenário do inferno, onde essas pessoas estavam ali. Continuando aqui, nós vamos ter agora, na mesma página, algumas reflexões sobre o tema. Está aqui, ó. O texto apresenta o depoimento de um soldado alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial. Que impressões ele provocou em você? Bom, eu não sei a vocês, mas a mim, horror, espanto e a convicção de que o combate foi de fato muito violento. 2. Durante o confronto, qual era o valor da vida humana? Aponte trechos do depoimento que justifiquem sua resposta. Bom, eu imagino que o valor era muito pequeno, porque nós vamos ver em algum momento do texto aqui um homem que escora o seu equipamento sobre os restos mortais de alguém. Em outro momento, nós vamos ver que ninguém se importa com um dos soldados que está ainda lá com as polainas, os arames farpados em volta de sua perna. Então essas questões nos saltam aos olhos. 3. O que a experiência da guerra pode ter provocado nos soldados sobreviventes? E aí nós vamos ver aqui na próxima imagem. É muito interessante aqui, se a gente observar o olhar desses caras aqui, eles estão com um sorriso no rosto aqui, pelo menos esse aqui, mas é um sorriso de desespero, na verdade, né? Não tem muito a ver com felicidade, não. Basta a gente ler aqui e imaginar como foram os conflitos. Vamos vendo aqui dois. Antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava dividida em dois grandes blocos. Que blocos eram esses e por quais países cada um deles era formado? Então nós temos aqui já a resposta, né? A Europa estava dividida em Tríplice Entente, que reunia a Rússia, a França, a Grã-Bretanha, toda a ilha lá que tem inclusive a Inglaterra. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Dando continuidade agora, nós vamos ver aqui, esta página é curiosa,
por um motivo, né? Nós vamos ver aqui que houveram alguns momentos de trégua aí, mesmo em meio a tanta violência. Vejam aqui, ó, o armistício informal estabelecido no Natal de 1914 entre tropas inimigas na frente ocidental despertou diversas interpretações. Armistício, gente, é uma pausa das batalhas. Segundo a narrativa popular, a trégua foi um momento em que os valores humanitários se sobrepuseram a uma guerra que somente interessava aos governos e às elites econômicas das principais potências. Então nós vamos vendo aqui, tem até mesmo a galera batendo uma bola ali, ó, mesmo sem evidências, partidas de futebol entre os inimigos são recorrentes nas reconstituições. Temos aqui nessas cores de um grupo, essa outra cor de outro grupo. Conversas amistosas e trocas de presentes também são muito difundidas nas representações artísticas e comerciais do evento. Impressionante isso, né? A trégua de Natal na cultura popular, vejam só. A narrativa mais difundida nos meios de comunicação conta que na véspera do Natal, soldados de ambos os lados da guerra trocaram felicitações e canções natalinas de suas trincheiras e que no dia seguinte, em um ato de rebelião contra a guerra, os inimigos deixaram suas trincheiras desarmados e se encontraram para celebrar o Natal. Essa daqui, ilustração, soldados britânicos e alemães na trégua de Natal durante a Grande Guerra, de Angus MacBride, de 1969, ressalta o companheirismo entre os inimigos. 69 a gente tem um movimento pacifista aí, né, que vai usar estes elementos aqui para engrandecer os seus ideais. Temos aqui também, ó, soldados britânicos e alemães durante a trégua de Natal de 1914, foto real, gente. A etiqueta de guerra, a trégua de 1914 não surpreendeu a sociedade na época porque momentos como aquele faziam parte da etiqueta de guerra até então. Serviam para a retirada de corpos do campo de batalha e enterros. Relatórios de oficiais do período indicam que a trégua de Natal foi somente um desses momentos. Continuando aqui, nós temos aqui nas outras imagens, trecho da carta do capitão britânico Jack Arms. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Hoje é noite de Natal e me dirigi às trincheiras para cumprir meu turno. Por volta das 7 da noite, os tiros cessaram. Os alemães haviam acendido luzes em suas trincheiras. Nossos homens saíram das trincheiras e os alemães fizeram o mesmo. E ficamos conversando. Então fomos até o outro lado e conversamos com o oficial alemão. Dei permissão para enterrar alguns corpos e concordamos em cessar fogo até a meia-noite de amanhã. Então nos desejamos boa noite e Feliz Natal. Continuando aqui, trecho da carta de Joseph Wenzel, soldado alemão. O dia acabara de raiar quando os britânicos acenaram para nós. Nossos homens acenderam luzes em uma árvore de Natal. Todo mundo saiu de dentro das trincheiras e ninguém sequer pensou em atirar. O que eu consideraria uma loucura há poucas horas estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Os inimigos, que se odiavam, estavam reunidos em volta de uma árvore de Natal, entoando canções natalinas. Aqui nós temos uma das imagens que vai ajudar a compreender este momento, uma imagem real. Vamos continuando aí, temos aqui outra imagem desse momento. Continuando aqui, guerra a caminho do fim, a guerra que durou aí alguns anos, né? Temos também a pergunta-chave do tema: quais foram os principais resultados da Primeira Guerra para a Europa, a África e os Estados Unidos? Bom, gente, para a Europa se desintegrou praticamente, né? Se viu aí exposta a uma condição bastante lastimável de existência. A África foi o momento de se reorganizar para dar início às suas liberdades imperialistas. E os Estados Unidos ocupou pela primeira vez no cenário mundial a posição de maior potência do mundo. Vamos vendo aqui, ó, a guerra na África. Pouco se fala e se escreve sobre isso, mas a África foi um dos palcos da Primeira Guerra Mundial e também dos movimentos para sua eclosão, já que o continente era objetivo de disputa entre as potências imperialistas da Europa. Isso aqui a gente viu, né? Que o imperialismo causou então essa tensão entre os europeus aí. Cerca de 2,5 milhões de africanos do norte da região
sul do deserto do Saara foram mobilizados para a guerra, principalmente como carregadores e soldados lutando na África ou em solo europeu. Muitos deles se alistaram voluntariamente persuadidos pela propaganda nacionalista que também chegava às colônias ou esperando alguma compensação por lutar em defesa da metrópole. Grande parte deles também foi recrutada à força, situação comum nas colônias francesas do Mali e da Argélia. Os que lutaram na Europa sofreram com inverno rigoroso e o despreparo para a guerra moderna e longa. Vejam só, lembram que nós temos aí o imperialismo, né? E temos o discurso também desses países imperialistas, o discurso de que os europeus são os melhores do mundo. E uma vez que eles dão início e estabelecem então a sua colonização, parte daqueles territórios que até então são africanos ou asiáticos são entendidos como extensão do império. Então, alguns desses homens que vivem nesses países têm a falsa impressão de que eles fazem parte do império de fato, de que eles lutam pelos ingleses que os representam, quando na verdade não é nada disso, né? É somente uma boa propaganda inglesa. Estou falando dos ingleses, mas poderia ter falado dos alemães ou dos franceses, mas são boas propagandas aí e pessoas que não têm consciência alguma de classe. Vamos lá, continuando aqui. Na África Ocidental, eles combateram nas colônias alemãs do Togo e Camarões, integrados às forças britânicas e francesas que, em 1914, ocuparam e conquistaram aquela região. Ao sul, participaram da tomada do atual Namíbia, onde os combates foram mais intensos. Na África Oriental Alemã, a luta foi feroz e prolongada, atuando principalmente como carregadores. Cerca de 100 mil africanos perderam a vida no território, vítima da fome, da exaustão ou de doença, sem contar os mutilados, né? Na colônia portuguesa de Moçambique, na costa do Oceano Índico, a guerra foi dramática tanto para os africanos quanto para os soldados vindos da metrópole. Nesse caso aqui, a gente está falando de Portugal. A posição de Moçambique era estratégica, era a porta de entrada para a África Oriental e situava-se entre possessões alemãs ao norte e britânicas a oeste e ao sul. Ao entrar no conflito, Portugal estava preocupado com o futuro de suas colônias no continente, sobretudo Moçambique e Angola. Depois do final da guerra, Portugal foi um dos últimos países aí a, não vou dizer abrir mão, né, mas aceitar a independência de suas colônias na África. Continuando, nós temos aqui então soldado alemão e carregadores nativos durante a operação de guerra na África Oriental Alemã, 1915, aí, bem no começo da guerra, né? Vamos ter aqui também a Rússia deixa a guerra porque está acontecendo um movimento revolucionário comunista lá, liderado por Vladimir Lenin, e esta guerra não faz sentido para aqueles homens. Vamos vendo aqui então, a Rússia deixa a guerra, a entrada, enquanto a guerra estagnava, né, parava na frente oriental, na frente ocidental. Na frente oriental, as tropas alemãs impunham pesadas derrotas às tropas russas. Estas, apesar de numerosas, eram compostas em sua maioria de camponeses mal treinados e mal equipados. A Rússia não tinha a menor condição de se equiparar às potências industrializadas da época. Até hoje, a Rússia aí tem seríssimas limitações industriais, né? Em novembro de 1917, uma revolução na Rússia levou ao poder um governo socialista que, atendendo ao apelo popular, retirou o país da guerra e, em março do ano seguinte, assinou a paz com a Alemanha. A saída da Rússia possibilitou a Alemanha concentrar suas tropas na frente oriental. Deu um suspiro para a Alemanha aí, que já estava meio cercada, né? E esses revolucionários puderam, então, dar início ao seu projeto socialista. Vamos ver aqui agora a entrada dos Estados Unidos e o fim da guerra. Os Estados Unidos, que entrou no finalzinho da guerra já, quando tudo estava detonado, acabado, destruído, e eles entraram, né, e tiveram aí êxito. No início do conflito, os Estados Unidos adotaram uma posição de neutralidade, embora fornecessem dinheiro, armas e artigos manufaturados, ou seja, industrializados, aos membros da Entente, que é lá ligado à Inglaterra. Os estadunidenses temiam um acelerado crescimento industrial alemão, sendo mais interessante para eles a vitória da Grã-Bretanha. Em abril de 17, submarinos alemães atacaram navios estadunidenses que transportavam suprimentos aos países da Entente, episódio que levou os Estados Unidos a declararem guerra à Alemanha.
Após uma série de vitórias, os exércitos da Entente obrigaram o exército alemão a recuar. Em 9 de novembro de 1918, o imperador Guilherme II abdicou do trono alemão. 2 dias depois, uma delegação enviada a Paris pelo novo governo alemão assinou a rendição da Alemanha em 18, finalzinho de 18. Vamos ter aqui também, é bom saber, tecnologia da destruição, aí é fruto da Revolução Industrial, né? Tanta coisa boa, tanta tecnologia criada, infelizmente, a uso aí deste conflito. Durante a Primeira Guerra Mundial, inovações científicas e tecnológicas marcaram a Segunda Revolução Industrial, como a invenção do motor a combustão e do avião e novos métodos de fabricação do aço. E os avanços na indústria química foram utilizados sistematicamente para fins bélicos, ou seja, o avião foi usado para mapear territórios, indústria química, que poderia criar aí um remédio para dor de cabeça, criou gases tóxicos e por aí vai. Um dos exemplos mais terríveis do uso da tecnologia a serviço da morte foi o emprego de armas químicas. O primeiro registro do uso dessas armas aconteceu em 1915, quando os alemães lançaram gás cloro contra um regime franco-argelino. Em 1916, o gás mostarda também passou a ser utilizado no conflito. Ele atacava as vias respiratórias, provocava queimaduras e erupções na pele e causou muitas baixas durante a Primeira Guerra Mundial. Outra tecnologia utilizada foi a aviação, tanto no combate aéreo quanto no lançamento de bombas. Inicialmente foram usados dirigíveis, mas, devido à sua lentidão, eles foram substituídos por aviões. Claro, eles eram abatidos facilmente, né? Além disso, toda uma nova geração de armas de artilharia, canhões, morteiros, metralhadoras e outros lançadores de projéteis foi desenvolvida para ser usada na guerra de trincheiras. Nos mares utilizou-se pela primeira vez o submarino. Navegando sem ser notado, era usado para atacar navios inimigos, principalmente os que transportavam suprimentos para os soldados do fronte, onde acontecia a batalha. A Alemanha, país mais avançado nessa tecnologia, dos submarinos, realizou vários ataques com seus submarinos. Olha só, em sua opinião, é correto aplicar inovações científicas e tecnológicas, muitas vezes desenvolvidas com recursos públicos, na produção de armas? Por quê? Discuta o assunto com seus pais. Vamos continuar aqui. O que nós temos? Paz aos vencedores. Vimos aí que com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha se viu numa situação insustentável, já não dava mais, né? Em janeiro de 19 iniciou-se a Conferência de Paris com o objetivo de negociar as bases dos acordos de paz. Apesar de contar com a participação de representantes de vários países, as principais decisões foram centralizadas pelos estadistas da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, os três grandes líderes da Entente. Com o intuito de evitar novos conflitos, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, procurou estabelecer princípios para equilibrar as relações entre os países. Entre eles estava a formação da Sociedade ou Liga das Nações, organismo que estaria encarregado de zelar pela paz mundial. Essa Liga das Nações não deu certo e ela é mais ou menos o embrião aí da ONU. Wilson também defendia uma paz que preservasse os territórios dos países derrotados e os desobrigasse a pagar indenizações de guerra. Uma paz sem anexações nem indenizações. Esse era o lema dos 14 princípios propostos pelo Wilson. Ou seja, ele entendia que todos perderam e que cada um cuidasse da sua vida, voltasse à normalidade, mas não foi o que aconteceu. A Liga das Nações foi criada e a conferência estabeleceu também que os tratados seriam negociados em separado com cada um dos países vencidos. No entanto, franceses e britânicos não aceitaram a proposta dos Estados Unidos de preservar os países perdedores, basicamente a Alemanha, né? Porque o Império Austro-Húngaro se foi fragmentado. Com o desmantelamento do Império Otomano e Austro-Húngaro, todo o ônus da guerra recaiu sobre a Alemanha. Ela não teve escolha senão aceitar as determinações do Tratado de Versalhes. Isso aqui é a base da Segunda Guerra Mundial, gente. O que foi imposto aí à Alemanha. Assinado em junho de 1919, o tratado a obrigava a devolver as ricas regiões mineradoras de Alsácia-Lorena para a França e a pagar uma pesada indenização aos vencedores e a ceder seus territórios coloniais. A Alemanha também foi obrigada a entregar à Polônia uma faixa de terra que garantia a esse país o acesso ao mar. Era o chamado corredor polonês. Tá bom? Então vamos continuando aí. O que nós temos aqui agora é o mundo após a guerra. O que será que aconteceu?
Vamos ler e interpretar aqui. Além das terríveis perdas humanas, isso aqui é claro, né, gente? E dos danos ambientais e materiais, a Primeira Guerra Mundial causou grandes mudanças em todo o mundo. A primeira coisa foi a Europa baixar a bola e perceber que ela não era o centro do universo, nem mesmo cultural, nem social, nem intelectual e nem nada. A Europa retomou a paz, entre aspas, em um cenário de destruição, inflação, miséria e endividamento externo, porque os Estados Unidos cedia aí empréstimos aos países europeus. Uma verdadeira onda de revoluções e greves operárias varreram um continente. A crise social levou à crise da democracia parlamentar, com a formação de regimes totalitários, fortemente militarizados e caracterizados por um nacionalismo extremo. O que significa isso aqui? É a demonstração aí da falência da democracia, nacionalismo extremo, né? A guerra também teve forte efeito na vida das mulheres. A escassez de mão de obra masculina, massivamente recrutada para a guerra, permitiu que grande número de mulheres ingressasse no mercado de trabalho. No entanto, em muitos casos, a incorporação delas à produção fábril foi temporária. Terminada a guerra, as operárias logo foram dispensadas, revelando a intenção de restaurar a antiga ordem social, ou seja, as mulheres viram que elas são capazes de dar conta do recado porque os homens não estavam mais nas cidades, eles estavam no fronte de batalha, né? O esforço da guerra, porém, havia proporcionado às mulheres uma experiência de liberdade e independência financeira que ajudou a fortalecer diversos movimentos pela emancipação feminina. A luta pelo sufrágio feminino, que é o voto, por exemplo, logo obteve suas primeiras conquistas na Europa, na Holanda em 17 e na Grã-Bretanha e na Alemanha em 1918. Ao contrário dos países europeus, a economia dos Estados Unidos conheceu uma fase de prosperidade e esperança. Claro, eles estavam numa boa, né? A guerra não foi travada em território americano, por exemplo. Durante a guerra, a indústria bélica e a agricultura do país tiveram uma expansão extraordinária e exportações de manufaturados cresceram 1000%, né? Claro, eles venderam os seus produtos para os países que lutavam na guerra. Terminando o conflito, os países europeus assumiram uma dívida de 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que se transformaram na principal potência mundial. Na África, os impactos da guerra também foram grandes. O recrutamento de nativos para compor as tropas ou trabalhar como carregadores esvaziou aldeias, destruiu culturas e causou uma drástica redução na população masculina. O mapa do continente foi redesenhado com o fim da dominação colonial alemã e a transferência de suas antigas colônias para a Grã-Bretanha e França, principalmente. A guerra também ajudou a despertar nas elites nativas cultas uma visão crítica diante da dominação imperialista europeia e o sentimento de que era possível derrotá-las. Foi exatamente o que aconteceu, né? Nos anos seguintes, nós vamos ter aí as liberdades africanas. E aqui nós temos um quadro com todas as perdas de todos os países. Vejam que os Estados Unidos foi muito pouco, porque entrou bem no final da guerra de fato. Tá bom, gente? Então a aula de hoje é isso. E na próxima aula nós vamos responder uma questão de universidade sobre essa temática, é claro. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima.